profeta Isaías, capítulo 38, versículo 18, 19 e 20, chamando a sua atenção para o versículo de número 20. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a sua fidelidade. O Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, o intuito desta leitura é nós darmos início ao estudo de cântico de degraus. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dos cânticos de degraus, que é um pequeno saltério dentro do saltério maior, que é o livro dos Salmos. Os irmãos sabem bem que o livro dos Salmos é uma compilação de orações, de clamores, de lamentos e de louvores a Deus. Cada oração, irmãos, que foi feita pelos profetas, pelos reis, por homens de Deus do passado, foram depois, irmãos, escritos no livro dos Salmos como poesias e canções. Então, quando nós falamos de salmos, nós falamos de louvores a Deus. Quando nós falamos de salmistas, nós falamos de quem compõe as músicas que são cantadas ao Senhor. Quando nós falamos de salmodiar, a gente fala de louvar a Deus. Então entenda, irmãos, que dentro deste saltério de 150 louvores, que é o livro dos Salmos, nós temos dentro deste saltério um pequeno saltério que se destaca, que é o Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. São 15 salmos que são específicos, irmãos, e diferenciados, pois estes salmos carregam em si uma história em particular dentro de todos os outros salmos que nós já conhecemos. E por que nós fizemos então a leitura do livro de Isaías para explicar isso? Porque quando nós vamos falar do livro dos Salmos, especificamente os cânticos de degraus, que é do Salmo 120 ao Salmo de número 134, existem diversas linhas de pensamento do porquê eles destacaram estes 15 salmos e colocaram eles como cânticos de degraus, quando na verdade alguns chamam de cânticos dos degraus. Por que alguns falam cânticos de degraus e por que outros falam cânticos dos degraus? Primeira linha de pensamento é a seguinte: cântico dos degraus, porque acreditava-se que todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, quando iam entrar no templo, fora do templo existia uma escada com 15 degraus mesmo de escada. A cada degrau que ele subia, ele cantava um hino a Deus. Ele começava no Salmo 120, no segundo degrau ele subia para o Salmo 121, no terceiro degrau, Salmo de número 122. Por isso alguém diz que os salmos de degraus eram estes salmos, que a cada degrau que o sacerdote ia subindo para entrar ao serviço da casa de Deus, ao entrar ao serviço de sacrifício lá dentro do templo, ele então, antes de tocar nas coisas de Deus, ele ia adorando a Deus. A cada passo que ele dava, ele cantava um novo cântico ao Senhor. O segundo ponto é chamado também esses louvores de cânticos da subida. Podia ser o entendimento de subida desta escada, ou da subida daqueles peregrinos que vinham de terras distantes todos os anos para apresentar louvores em Jerusalém.
Então perceba que todas as cidades vizinhas a Jerusalém, Jerusalém é chamada cidade alta. Todas as pessoas que vinham de fora de Jerusalém vinham em peregrinação para adorar a Deus aonde? Dentro de Jerusalém. Cada um desses peregrinos que vinham nesses caminhos vinham adorando a Deus com esses hinos que estão destacados aqui do Salmo 120 ao 134. A segunda chamada de salmo de subida talvez aponte também para as escadas do templo, iam subindo, subindo, subindo. E a terceira colocação de cânticos de subida é que iam se elevando a alma dessa gente. Cada cântico desse expressa um estágio da vida do crente. A forma que você vai evoluindo na sua intimidade com Deus, você vai adorando a Deus. Quanto mais você adora a Deus, mais você sobe, eleva o teu espírito à presença de Deus. Os irmãos estão acompanhando, sim ou não? Amém. Vamos continuar? Bom, observe então que os cânticos de degraus, eles têm diversas aplicações. Dentre elas também, esse cântico de degraus, ou cântico dos degraus, é também conhecido como cânticos dos peregrinos, ou cânticos de romagem. Por quê? Porque eram cânticos praticados pelos viajantes que vinham de fora para dentro de Jerusalém, ou de Jerusalém de volta para a terra onde eles moravam. Por que eles cantavam especificamente estes hinos? Porque estes hinos têm uma história, estes hinos têm uma promessa de um rei em fazê-lo notório na presença de Deus, adorando a Deus na sua casa. É interessante que os estudiosos colocam esses hinos da seguinte forma: todos estes hinos do Salmo 120 ao 134, eles são louvados falando acerca do amor que está no coração de quem está adorando a Deus, em querer adorá-lo no lugar especial. Que lugar especial é esse? A casa de Deus, a igreja, o templo onde eles se reuniam. É interessante, irmãos, eu não sei se com os irmãos é igual, mas eu louvo a Deus na minha casa, eu sinto a presença de Deus na minha casa. É certo que às vezes, agora até aprendi a lavar uma louça, e às vezes eu canto todo desafinado, erra a letra, a Juliana, mas você não sabe nem cantar, dá um tempinho aí. Eu digo assim, mas deixa eu adorar. Eu não quero cantar, eu quero é adorar a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E vira aquela zombaria, alguém brinca e tal, é desafinado, é desentoado, erra a letra, não sabe cantar. E eu digo assim, mas deixa, esse é o meu momento com Deus, é bom demais. Mas eu confesso aos irmãos que quando eu estou adorando a Deus aqui na igreja, junto com os irmãos, eu sinto a presença de Deus mais forte, Maestro José. Parece que louvando a Deus com os irmãos, há uma graça tão grande da parte de Deus que desce neste lugar, irmãos, e o nosso coração transborda. E é sobre isso que estes cânticos de degrau estão dizendo. Está dizendo o seguinte: há uma necessidade tão grande no coração do adorador em adorar a Deus num lugar específico, na casa de Deus, que ele quer ir adorando a Deus já no caminho para a igreja. Quando ele sai da casa dele, ele já vem adorando a Deus. Você já viu esses irmãos que vêm na rua e você diz assim, coitado do irmão, está falando sozinho, olha lá, ele está falando sozinho. Tá não, irmão, às vezes ele está louvando a Deus, ele já está preparando o culto dele, ele é a caminhada para a igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós olhamos para estes cânticos, os cânticos dos peregrinos, ou cântico de romagem, era o que isso? Era a expressão de quem estava viajando da sua cidade natal, ou de uma cidade vizinha, para dentro de Jerusalém. Haja vista, irmãos, que cada cântico desse vai expressar, irmãos, uma situação da vida de alguém, os perigos, os riscos, as frustrações, as aflições, as angústias, a gratidão, a alegria, o regozijo. Cada cântico desse vai mostrando uma evolução na vida do crente. Nós vamos depois chegar nesses cânticos um a um e falar de cada um deles. Mas observe uma coisa: como é que nasce estes cânticos de degraus? Porque se todos os salmos são cânticos, não poderia o salmista chegar lá na escada do templo e hoje eu vou louvar o salmo de número 1 e louvar lá?
Podia ser qualquer um. Mas por que é do Salmo 120 ao Salmo 134? Porque só 15 louvores eram específicos para esta situação de peregrinação, desta viagem que existiam riscos tremendos, salteadores nos caminhos, homens que armavam laços, emboscadas, roubos de carga, de presentes, até morte de alguém corria risco. Mas eles iam em grupos e iam adorando a Deus, fazendo barulho mesmo, para mostrar que não estavam sozinhos, e assim o bandido não atacava. Mas olhando para isso, como é então que nasce os cânticos de degraus? Olhando para o texto de Isaías capítulo 38, você vai olhar a história de um rei que foi um marco em Israel, foi um dos melhores reis que Israel teve. O rei Ezequias, irmãos, foi um homem que temeu a Deus, começa a reinar ainda muito jovem. Este homem, ele tem um cuidado e um zelo tão grande com as coisas de Deus, que uma das primeiras coisas que ele faz com Israel é estabelecer o louvor e a adoração a Deus novamente. Ele chama os músicos, ele chama os levitas, ele reúne essa turma e diz assim: olha, nós vamos adorar a Deus nos nossos cultos agora, mas eu não quero mais que se louve qualquer louvor. Nós vamos louvar a Deus somente com os louvores de Davi e de Asaf, louvores que tinham conteúdo da palavra de Deus, louvores que eram proféticos, que estavam engrandecendo, enaltecendo a presença de Deus, mas que tinham promessas futuras embutidas na letra do hino. Aí ele olha para Israel e diz assim: vamos limpar a casa de Deus e tirar de Israel toda a imundícia. Perceba que este homem, irmãos, além da preocupação de adorar a Deus, ele não quer adorar a Deus de qualquer maneira, ele não quer adorar a Deus em qualquer ambiente, ele não quer adorar a Deus na situação em que se encontrava. Perceba uma coisa, irmãos, a Bíblia não diz que Deus está procurando adoradores. Eu vejo muita gente dizer isso. A Bíblia não diz isso. Deus não está preocupado com adoradores. Adoradores tem de monte, adoradores não faltam em lugar nenhum. Tem gente adorando a Deus no centro de macumba, tem gente adorando a Deus, irmãos, lá no espiritismo, tem gente adorando a Deus, irmãos, no show de sertanejo, tem gente adorando a Deus em todo lugar. Alguém levanta lá, canta um hino no meio de um programa de televisão, ele está adorando? Ele está adorando. Mas Deus não procura adoradores, Deus procura verdadeiros adoradores. É diferente. Quem é o verdadeiro adorador? Não é o que levanta cantando um hino qualquer, mas é o que adora a Deus em espírito e em verdade. A sua vida não vem na presença de Deus de qualquer maneira. Ao se apresentar a Deus com louvor, ele apresenta o melhor louvor, e não é aquele que sai da boca e da garganta, mas é aquele que vem do coração, de uma alma, irmãos, transformada, e de uma vida que condiz com a transformação que Deus fez nele. Perceba que quem adora a Deus em espírito e em verdade não tem dificuldade para mudar as vestes, não tem. Por quê? Porque ele é verdadeiro, ele adora a Deus com verdade. Ele não está ali, irmãos, fazendo tipo, ele está numa mudança constante, ele está buscando transformação da parte de Deus, e a adoração dele é verdadeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não se engane, irmão, tem muita gente ensinando que Deus só quer o coração. Não, irmão, a minha Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito, e o corpo não condiz só ao coração. O corpo, irmãos, é mãos limpas, é joelhos fortalecidos, é os pés lavados, é o corpo purificado pela lavagem da palavra de Deus, é uma mente sadia, é uma consciência purificada, é um coração temente a Deus, é todo o nosso corpo, é todo o nosso entendimento, é todo o nosso espírito, é de toda a nossa alma, não é só o coração. Então o verdadeiro adorador não adora a Deus pela metade. O verdadeiro adorador não adora a Deus com a garganta ou com a voz bem afinada. Não é porque se toca aqui um instrumento e alguém acompanha e diz assim: nossa, que bonito. Isso não é verdadeira adoração. E tem mais: a verdadeira adoração não sou eu e não é você quem determina. Sabe o que eu acho bonito?
É que se eu pegar o microfone aqui e disser assim para os irmãos, vou cantar um hino aqui para os irmãos, aí eu digo assim, um começa a rir lá, aí o outro fala assim, eita, meu Deus do céu, abaixa a cabeça, o outro levanta, vai rir lá fora. Eu digo assim, ainda bem que quando Deus ouve eu louvando, Ele não ouve o som da minha voz, Ele não ouve as notas que eu subtonei, ou se foi grave, se foi agudo, se eu desafinei, ultrapassar a minha voz, ou se a minha voz gritou e a música ficou baixa. Deus não está ouvindo, irmãos, notas musicais. O que Deus sente na nossa adoração é o cheiro. Que coisa linda! Enquanto eu e você está ouvindo com os ouvidos a adoração de alguém, Deus está sentindo com o nariz o cheiro suave que a minha e a sua adoração chega na presença dele. Então não se preocupe, você que quer adorar a Deus e diz assim, mas eu não tenho voz para cantar. Não precisa. Se você tem voz, já está bom demais. Deus ama ouvir a tua voz. Pode cantar desafinado, pode errar a letra, pode errar o tom, mas o que importa é que você adore a Deus em espírito e em verdade, e o Senhor vai olhar do alto dos céus e vai encontrar em você um verdadeiro adorador. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus. É na nossa glorificação, é nos nossos corinhos, é na nossa oração. O verdadeiro adorador, irmãos, é conhecido de Deus, não como ele se apresenta, mas é como ele faz, é com qual coração ele derrama sua alma na presença de Deus. Nós olhamos então para esse texto, nós vamos ver essa preocupação do rei Ezequias. Ele não quer qualquer louvor, e ele não quer louvar em qualquer ambiente, e nem de qualquer maneira. Eram com roupas refeitas. Ele viu os trajes dos sacerdotes, ele mandou fazer roupas novas. Ele disse, nós vamos chegar à presença de Deus como Ele quer. Ele limpou a casa de Deus, tirou de dentro da casa de Deus toda a sujeira, tudo que era imundício, ele tirou da casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje, irmãos? É esse templo marronzinho e bege que nós fizemos? Não, a casa de Deus sou eu e você. Quem precisa ver, irmãos, o que precisa tirar de imundícia da vida, não é o pastor da igreja, é você. É você que olha para dentro de si mesmo e limpa da tua casa a imundícia que ainda pode existir. Mas como é que eu vou saber? Irmão, é você e o Espírito Santo de Deus. Sabe aquilo que você às vezes se constrange? Eu vou te dar um exemplo simples. Tudo que eu fizer e não quiser que a minha esposa saiba, é melhor que eu não faça. Tudo que você fizer e não puder contar para um filho seu que você fez, não faça. Tudo que você fizer e não puder mostrar para o pai e para a mãe que você fez, não faça. Isso é tirar da vida a imundícia. Tudo que eu tenho que varrer para baixo do tapete, eu não quero que os obreiros saibam disso. Eu não posso fazer, porque as obras de quem anda na luz estão reveladas. É por isso que andamos na luz. Agora a Bíblia diz que quem anda nas trevas, sabe por que anda nas trevas? Porque não quer que as suas más obras sejam reveladas. Porque quando a gente vem para a luz, tudo que estava escondidinho aparece. Andar na presença de Deus não é andar em trevas. Andar na presença de Deus não é caminhar escondendo o passado. Eu lanço o meu passado para fora, a imundícia sai, e a luz brilha sobre mim, e as boas obras glorificam a Deus. É um verdadeiro louvor. Nós olhamos para este homem então, e ele começa a restaurar o louvor. Ele restaura a casa de Deus, ele manda tirar os postes ídolos da cidade, ele limpa com os balaíns, ele derruba por terra a idolatria, ele expulsa as meretrizes da cidade. A própria rainha que estava se assentando e guardava lá algumas coisinhas que ela adorava além de Deus, ele jogou fora, quebrou tudo e destronou ela. Isto significa ser um verdadeiro adorador. Muitas vezes vai de encontro ou contrário até os nossos familiares. Estar aqui, irmãos, todos os dias, quantas vezes a gente não abre mão de um jantar em família para estar num culto de Santa Ceia? Às vezes tem uma festa e eu digo assim, não vou não, porque tem um compromisso lá na igreja. Não é assim? E quantas vezes você não contraria o teu pai, a tua mãe, um amigo, um primo, um companheiro, e alguém diz assim, e agora ficou crente, olha como ficou chato.
Mas não é isso, é que você começa a ver o valor das coisas. E aí a gente olha para este homem que veio trabalhando em tudo isso na sua juventude, restabelecendo a casa de Deus, e agora no auge do seu reinado, a Bíblia diz que ele é acometido de uma enfermidade, uma chaga que se apoderou dele e das pernas dele, e que lança ele sobre uma cama. Por certo, irmãos, essa doença durou algum tempo. Esta doença estava, irmãos, importunando este rei. Por certo, este rei orou algumas vezes. Ele orou. E Deus, se compadecendo dele, levanta o profeta Isaías e manda o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias. Quando o profeta entra no palácio e se dirige à câmara que o rei está deitado, o profeta olha para ele, para a situação dele, o Espírito de Deus vem e revela a Isaías o que aconteceria com o rei Ezequias. Ele está angustiado, ele está aflito, ele está entristecido, ele está doente, ele está com dores, e ele espera da boca do profeta o quê? Uma solução. O profeta olha para ele e diz assim: rei Ezequias, assim diz o Senhor, da cama que subistes não descerás, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Em outras palavras, põe em ordem a sua vida, porque você vai para a sepultura. Ora, irmão, imagina se fôssemos nós. O verdadeiro adorador não debate com Deus. A perna dói, a doença não vai embora, o problema não resolve, mas você não se revolta contra Deus. Você não fica de rebate, bate, rebate, e contraria, e põe Deus na parede. Se não me curar, eu não venho mais para a igreja. Não. Ezequias calou-se. Ele podia ter virado para o profeta e dito: eu sou rei, rapaz, você tem que me abençoar, não é dizer que eu vou morrer, não. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia, assim que o profeta saísse, ele podia virar para Deus e dizer assim: ó Deus, que negócio é esse? Vem aqui o profeta dentro da minha casa dizer que eu vou morrer. Isso é um profeta carnudo. Se fosse de Deus, falava que eu ia curar. Não é assim? Quantas vezes, irmãos, Deus usa alguém para nos advertir ou nos mostrar uma realidade, e a gente diz assim: não, isso aí não foi de Deus não, porque Deus não vai fazer uma coisa dessa. Irmãos, aprendamos uma coisa: quando Deus fala, pode ser contrária à minha vontade, mas eu não preciso murmurar que não foi Deus, nem concordar 100% que foi Deus. O que eu preciso aprender a fazer é me calar e observar o tempo de Deus para ver o cumprimento desta palavra. Agora, se há algo que me aflige, eu tenho total direito de levantar o profeta pelo colarinho e chacoalhar? Não. Eu vou questioná-lo: ó, você não é profeta de minha... Não, deixa o profeta para lá. O profeta só fez o papel do carteiro. Ele veio e entregou a mensagem. Você lê a mensagem e vê se é endereçada a você ou não. Esse é o papel da igreja. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um pode levantar e pode profetizar na igreja, e todos têm liberdade para isso. Mas ao se levantar para profetizar nesta casa, estes homens que aqui estão vão também se levantar e vão julgar a profecia, não o profeta. Nós vamos ouvir a profecia, vamos orar a Deus e pedir o discernimento. Depois viremos com resposta para os irmãos. Mas profetizar, todos têm liberdade. E ao profetizar, se eu não entender, sabe o que é que eu faço, meu irmão? Eu só me calo e espero o tempo de Deus. Ezequias ouviu a profecia, e a profecia duríssima: da cama que você subiu, você não desce. Arruma a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer e não vai viver. Ele se calou, não respondeu nada ao profeta. O profeta se retirou do quarto e foi-se embora. Na mesma hora, esta é a liberdade que eu e você temos diante do Senhor. Ele virou o rosto para a parede e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele chorou demais. E aí eu acho lindo uma coisa, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é aquele, irmãos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele leva à presença de Deus aquilo que eu não consigo colocar em palavras. Tem hora que quando eu oro, nem a boca fica igual a Diana, mexe, não sai coisa nenhuma, eu embolo com tudo e começa a lágrima correr no rosto, e eu digo assim: eu fiz o quê?
Fiquei só chorando aqui. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e me lembra que é Ele que colhe as nossas orações, que anjos recolhem essas orações em cálices e levam à presença de Deus, e que quando chega à presença de Deus, essa simples lágrima que correu do seu rosto é uma oração completa para o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto Ezequias chorava, eu entendo, irmãos, que Deus estava entendendo aquele choro. E a Bíblia diz que as palavras de Ezequias para Deus eram essas: Senhor, lembra-te que andei na sua presença, que fiz o que era reto aos teus olhos, que sempre me dediquei e procurei com zelo agradá-lo. Agora eu estou nessa situação, Senhor. O teu profeta já veio e falou que eu vou morrer. Eu não briguei com ele não, fiquei na minha aqui, ó. Mas esse negócio está doendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Na mesma hora, o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você acha que Deus se arrependeu de lançar essa palavra sobre Ezequias? O que você acha? Não. Ele errou em profetizar isso? Não. Ezequias ia morrer mesmo. Mas a oração de Ezequias mudou o veredito de Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que quando somos verdadeiros adoradores e adoramos a Deus em espírito e em verdade, ao orarmos a Deus, existe um Deus que a Bíblia diz que ao aflito Ele põe os seus olhos. E como aconteceu lá no Egito, aquele povo que vivia debaixo dos açoites, Deus disse que se levantou para ver o gemido, ouvir o gemido do seu povo, e parou para ouvir o seu clamor, e disse: desçamos, porque agora eu vou livrar o meu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando oramos, tem um Deus que se levanta na nossa causa, que inclina os seus ouvidos e que olha para a nossa vida e que tem de nós, irmãos, se compadecido, e na hora certa Ele sabe livrar com mãos poderosas do problema que estamos passando. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Isaías não tinha ainda saído do palácio, e a palavra foi de encontro ao coração de Isaías, e o Espírito de Deus disse: volta e fala com o meu servo. Eu fico imaginando, irmãos, vida de profeta não é fácil, porque o camarada acabou de falar o que Deus mandou. Como é que agora ele volta e desfaz? Será que ele errou na profecia? Como é que fica a cabeça de quem vai receber a outra mensagem? Eu prefiro crer que Deus se compadece de um coração quebrantado, de um espírito contrito, de alguém que chega à presença de Deus sem arrogância. Você vê ele louvando a Deus aqui, ele diz assim: Senhor, eu não vou deixar com que o meu coração se engrandeça, mas eu vou louvá-lo todos os dias da minha vida lá no seu templo, e vou ensinar as gerações sobre a sua fidelidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. São palavras do rei Ezequias. E perceba o seguinte: volta Isaías e diz para o rei Ezequias: Ezequias, o Senhor ouviu o seu choro. Não ouviu a oração, ouviu o choro. Quer dizer, eu fico entendendo, irmãos, que talvez o rei Ezequias nem tenha falado em oração mesmo, ele só chorou, e o choro foi interpretado. E quando ele chorou, Deus ouviu, e o profeta diz assim: Deus ouviu o seu choro e atendeu o seu clamor. Ele manda lhe dizer que vai acrescentar na sua vida 15 anos de vida ainda para você. E ele diz assim: glória a Deus, louvado seja Deus. Ele satisfeito e alegre no coração, só que temeroso. Ele diz assim: mas profeta, e como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Isaías olha e diz assim: vem cá, está vendo o relógio de sol de Acas lá fora? Eu vou orar a Deus, e o sinal de que Deus vai te curar e vai acrescentar mais 15 anos na sua vida é que este relógio vai declinar 10 graus, vai recuar 10 graus para trás, e você vai ganhar 15 anos de vida. Ele diz assim: então assim seja. Ele vai na janela, dá uma olhadinha, e o sol começa a fazer o ponteiro do relógio voltar 10 graus. Irmãos, existe um Deus que mexe no tempo, que mexe nas horas, que mexe nas estações, que põe o que está embaixo para cima, que põe o que está em cima para baixo, que troca daqui para lá. E se Ele quiser abençoar a sua vida hoje, não tem quem possa impedir as mãos de Deus em trabalhar a seu favor.
A Bíblia diz então que estes 10 graus do relógio voltou para trás e ele é acrescentado 15 anos de vida. Aí então, o que tem isso a ver com o que estamos falando aqui? De graus, 10 graus. Por causa dos 10 graus que voltou o relógio, alguns estudiosos dizem que estes cânticos, esses pequenos saltérios lá do livro de Salmo, é por causa do cânticos de graus, dos graus que recuaram no relógio de Acás. Só que veja bem, se nós contarmos os hinos, serão 15 hinos. 15 hinos por quê? Porque o rei Ezequias, quando é curado, no texto que nós acabamos de ler, onde ele diz: o Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Ezequias, ele vai fazer 10 hinos em comemoração aos 10 graus que o relógio recuou. Mas os irmãos de Israel colocaram mais 5 hinos, porque eles queriam festejar o quê? Os 15 anos de vida. Então perceba o seguinte: o Salmo 122, 124, 131 e 134 são salmos de Davi, que foram acrescentados aos salmos de romagem ou aos salmos dos viajantes, dos peregrinos. O salmo de número 127 é o salmo de Salomão. Aqui então formam-se 5 salmos, 5 hinos. E os outros 10 salmos que está do 120 ao 134, então são obras das mãos ou a pedido do rei Ezequias. Então perceba o seguinte: quando nós falamos do primeiro degrau, do primeiro louvor que é entoado aí, no salmo de número 121, Deus está falando, ou o cantor está falando, da aflição vivida. No salmo de número 121, versículo 1, está falando desta aflição que o salmista passou. No segundo degrau, a resposta de Deus, ela vem no salmo 121, versículo 2. O terceiro degrau é o gozo na casa do Senhor, está no salmo 122, versículo 1. No quarto degrau, fala da invocação a Deus, daqueles que invocam o seu nome e são salvos, salmo 123, versículo 3. O quinto degrau é um agradecimento pela fidelidade de Deus, é o salmo 124, versículo 7. No sexto degrau, fala da confiança em Deus, salmo 125, versículo de número 1. No sétimo degrau, fala do livramento e da intervenção de Deus na vida daqueles que buscam o Senhor, salmo 126, versículo 1 e 2. No oitavo degrau, fala da segurança que a gente tem em Deus, do salmo 127, versículo 1 e 2 também. No nono degrau, fala que feliz são aqueles que temem ao Senhor, no salmo 128, versículo 1 e 2. No décimo degrau, fala do livramento de Deus na angústia. Fala isso daí lá no salmo 129, versículo 1 e 2. No 11º degrau, cantava-se sobre o anseio da alma, no salmo 130, versículos 5 e 6. No 12º degrau, fala da humildade do adorador, salmo 131, versículo 1 e 2. No 13º degrau, a dedicação ao Senhor, no salmo 132, do versículo 3 ao 5. No 14º degrau, fala das bênçãos de Deus na união dos seus servos. Isto está lá no salmo 133, do versículo 1 ao 3. E então, no 15º degrau, é o convite dos sacerdotes, ou dos sumos sacerdotes, para toda a nação de Israel entrar na presença de Deus com louvores e adoração. Então, a partir, irmãos, deste dia, às terças-feiras, nós estaremos então aprendendo acerca de cada um destes salmos, em que situação cada um deles é louvado e por que foi assim lançado esses louvores. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos para nós colocarmos de pés. Vamos fazer uma oração a Deus.
e pedir a Deus, irmãos, que continue. Que adorador? Qualquer adorador? Você acha que Deus quer o seu louvor de qualquer maneira? É com qualquer veste que se apresenta? É de qualquer jeito que chega à presença de Deus? É em qualquer lugar? Não, irmãos. É com verdadeira adoração. Isto fala, irmão, de adoração que vem de dentro para fora, e em todo o tempo a fidelidade de Deus será sobre a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Na sua presença, Senhor, nós queremos agradecer, porque temos esse entendimento de que o Senhor, ó Deus, quer e procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que não estão preocupados, ó Deus amado e santo, ó Deus, somente com a apresentação exterior, mas que sim, Senhor amado e santo, buscam agradar-te em toda a sua maneira de viver. Deus amado e santo, abençoa os teus servos que aqui adentraram nesta noite, e se porventura, Senhor, há alguém enfermo, doente, que sabe, Senhor, que esta situação vem perdurando por muito tempo, que as tuas mãos poderosas se estendam mais uma vez sobre esta casa de oração, e cada servo teu que cruzou estas portas na noite de hoje, assim como Ezequias, possa receber, ó Deus amado e santo, um veredito, ó Deus amado e santo, contrário à condenação, destinado a dar errado. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com misericórdia e bondade, com que dê certo na vida do teu servo e da tua serva. Nós te pedimos todas estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Tu vive e reina para sempre. Amém, Jesus, e amém.